Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça, Deus abençoe você e toda a sua casa. Muito obrigado por tomar esse cafezinho comigo. Mas você sabe que o pãozinho é Jesus que traz para nós. E hoje eu quero falar de um texto. Um texto tão maravilhoso da palavra de Deus. Um texto que me enche de alegria. Muito gostoso esse texto, que fala dos dois discípulos que iam caminhando de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros mais ou menos. E eles iam falando sobre tudo o que tinha acontecido naqueles dias, logo depois da morte de Jesus. Dois discípulos conversando sobre o que tinha acontecido com Jesus. Como ele morreu, como crucificaram, como que ele era um homem de palavras, um homem de ação, um homem de milagres e poder de Deus mesmo. E eles não entendiam como ele tinha morrido. Eles esperavam que ele que ia livrar Jerusalém. Eles não entendiam ainda. E diz assim um texto em Lucas capítulo 24, capítulo 14. Iam dois discípulos caminhando em direção a Emaús. Iam conversando sobre as coisas que tinham acontecido naqueles dias a respeito de Jesus. Enquanto eles discutiam, conversavam pelo caminho, o próprio Jesus se aproximou deles. Eu fico pensando, eles eram discípulos de Jesus, um chamava Cleopas, e eles sabiam de muitas coisas, eles viram Jesus fazer muitas coisas. Eu fico me colocando no lugar deles. O discípulo de Jesus, que viu Jesus, andou com Jesus ali, viu milagres. Eles viram milagres. A diferença de um discípulo mesmo, de Jesus, é ele falar de Jesus o tempo inteiro. Tá difícil a situação, tá triste. O texto diz que eles estavam tristes. E eles falavam a respeito de Jesus. Falavam das coisas que tinham acontecido naqueles dias, aborrecidos, lógico, triste. Mas eles falavam a respeito de Jesus. Oh, meu irmão, o discípulo de Jesus só fala a respeito de Jesus. O discípulo de Jesus fala de coisas boas. O discípulo de Jesus fala o tempo inteiro sobre Jesus. Eles tinham coisas ruins para falar, porque eles não sabiam que Jesus ainda iria ressuscitar. Eles não compreendiam ainda a mensagem. E o texto a seguir vai explicar como eles passaram a entender essa mensagem. Então, eu fico percebendo que o discípulo de Jesus, ele fala de Jesus. O discípulo de Jesus, ele fala do Evangelho. Se na sua boca, meu irmão, você tem falado de YouTube, de WhatsApp, de internet, de jogos, de Copa, de tudo, mas não fala de Jesus, talvez você ainda não é discípulo. Já parou para perceber isso no seu coração? Você pensa você mesmo. Não quero criticar ninguém, lógico que não é essa a intenção. Não quero julgar ninguém, mas cada um julgue a si mesmo. É assim que a palavra de Deus diz. Se da sua boca fala mais de Jesus ou fala de qualquer outra coisa, menos de Jesus. Porque o discípulo de Jesus fala de Jesus. Tá difícil? Fala de Jesus. Tá doendo? Fala de Jesus. Tá alegre? Fala de Jesus. Não está alegre? Fala de Jesus. É o sinal do discípulo de Jesus. E eles iam falando a respeito de Jesus. E nesse momento o próprio Jesus chega junto com eles. E fala, vocês estão conversando de quê? Nós estamos conversando sobre o que aconteceu em Jerusalém. Você é peregrino aqui em Jerusalém, você não sabe o que está acontecendo? Que mataram Jesus, o Cristo, que veio para livrar Israel, e já é o terceiro dia que ele está morto. E iam caminhando e Jesus falou assim, mas que é isso? Ele não falou para vocês que isso era suposto acontecer? E começou a discorrer toda a escritura. E eles foram ouvindo, Jesus foi falando, eram 11 quilômetros. E Jesus foi falando, eles foram ouvindo, entendendo aquilo tudo. Aquilo ia ardendo o coração deles de quando Jesus falava. Percebi outra coisa do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus está pronto para ouvir.
O discípulo de Jesus está pronto para aprender. Tem gente que não tem mais espaço para aprender. Tem gente que sabe de tudo. Tem gente que sabe julgar, sabe apontar, sabe reclamar, mas não tem espaço para ouvir. Se não tiver espaço para ouvir, ali Jesus não ia insistir com eles. Mas eles ouviram a Jesus. Às vezes, meu irmão, tem pessoas do nosso lado que você não precisa nem de pregar para elas. Você precisa de ouvir o que elas têm a dizer. Talvez ficar em silêncio. Não é ouvir para contar para os outros, não. É ouvir em silêncio. Talvez você precisa de ter um amigo que te ensine um pouquinho mais da palavra. Talvez você precise de ouvir um amigo que entende melhor do que você a palavra de Deus. E ele vai discorrer toda a palavra de Deus para você também. Quem sabe você precisa de parar para ouvir um pouquinho do Evangelho mais. Em vez de ensinar, ouça um pouquinho. Eu preciso de fazer isso. Ouvir a palavra de Deus, ouvir de Jesus. É muito importante. O discípulo de Jesus ouve Jesus. Quando se aproximaram da aldeia para onde eles iam, Jesus fez menção de que ia passar. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Oh, aleluia! Que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Sabe, meu irmão, outra característica dos discípulos de Jesus, o discípulo de Jesus é hospedeiro. O discípulo de Jesus vê a dificuldade do outro e quer abraçar a dificuldade, quer ajudar, quer socorrer. Não, meu filho, não vai não. Vai escurecer agora, fica com a gente. Olha que coisa gostosa! Olha que coisa gostosa! Aleluia, que coisa boa! Você já pensou se eles não tivessem tido essa ideia de constranger Jesus? Não fica, Jesus. Eu não sabia que era Jesus. Fica, meu Senhor, fica, meu amigo. Eles não sabiam que era Jesus. A Bíblia diz que tem muitas pessoas que, sem saber, acolheram anjos em casa. Olha só, olha só, olha só. Eles não sabiam que era Jesus. Fica, moço, fica com a gente. Tá ficando tarde já, o dia já se declina. Fica com a gente, fica com a gente. Que palavra gostosa, fica com a gente. Fica comigo, fica aí em casa, vem cá, meu amigo. Não vai não, fica com a gente. Você não sabe o que vai se passar. A característica do discípulo de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh, coisa suave, coisa boa, coisa gostosa é você ouvir uma pessoa falar assim: fica, meu amigo. Quando a situação está difícil para você, a caminhada é longa, você recebeu um socorro, uma ajuda. Eu lembro uma vez que eu mesmo e meu pai, a gente estava vindo de uma pescaria do Paraíba e a gente tinha uma Brasília velha. E a situação era muito difícil, não tinha estepe no carro. E nessa viagem a gente furou o pneu do carro. E aí meu pai falou assim: eu vou pedir isso para alguém. Pai, mas quem vai ter um pneu de Brasília em casa aí? Aí tinha uma fazenda, a gente chegamos lá, tinha um Fusca. Aí meu pai falou: meu amigo, o senhor não me empresta um pneu do seu carro para eu poder chegar até na minha cidade? Sem conhecer meu pai. O homem falou assim: não, meu senhor, empresto sim. Eu falei: pai, como que alguém vai emprestar para o senhor? Nem conhece o senhor. Não, meu filho, empresto sim. Ele emprestou o pneu para meu pai. Aí meu pai montou no carro, trocamos de Brasília, do Fusca cabia, né? Aí tocamos mais para frente e falei: pai, já pensou se fura um outro que aquele? Ele foi brincar. Quando pensa que não furou o outro pneu do carro. Aí eu falei: meu Deus, o que nós vamos fazer? Quando chegamos mais para frente, meu pai viu uma outra casa, pediu de novo, ver se tinha, chegava, tinha um carro e era Brasília. E o homem emprestou o pneu pro meu pai. Aí meu pai jogou o pneu para fora e botou no carro e saiu. Final de contas, furou 4 pneus, os 4 pneus do carro. E todas as vezes que furou, meu pai encontrou alguém que ajudou ele. Foi um dia que marcado na minha vida. Como que uma pessoa pode sair, furar 4 pneus e encontrar perto da estrada, era ermo, era deserto o lugar. Encontrou 4 pessoas
que ajudaram com meu pai. Meu pai chegou na cidade depois, consertou os pneus e levou de volta para cada um deles. Ah, que coisa boa é quando alguém fala assim: tem sim, meu amigo, posso te ajudar, posso te servir, fica conosco, fica aqui em casa, queremos a sua companhia. Esses homens queriam a companhia daquele moço, porque aquele moço, que era o próprio Jesus, falava das coisas de Deus e ardia o coração deles quando ele falava sobre as coisas de Deus. O homem de Deus tem que falar e tem que arder o coração das pessoas. É sal da terra, é luz do mundo, aleluia, aleluia. Então Jesus senta com eles na casa, aí tem mais o quê? Tem pão para comer. O discípulo de Jesus, ele serve pão. O discípulo de Jesus, ele está sempre pronto a matar a fome do próximo. Ele está pronto a, com carinho, com amor, servir o pão. Então Jesus pega o pão, quebra o pão, vai dar graças a Deus. E quando ele vai dar graças a Deus, eles percebem que era Jesus. Aleluia, aleluia, eles percebem que era o próprio Jesus. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa que aconteceu na vida daqueles homens. O próprio Jesus ressuscitado apareceu para eles e jantou na casa deles. Que lugar bendito, que casa bendita, que mesa bendita, que local bendito, que cidade bendita, que época bendita, que discípulos benditos foram eles. Oh, aleluia, bem-aventurados aqueles discípulos que receberam Jesus em casa, que constrangeram Jesus a ficar em casa. E Jesus fala que toda vez que você der um copo de água fria para um desses pequeninos, a Jesus deu. Toda vez que você alimentar um pobre, você alimentou Jesus. Toda vez que você servir a um irmão, o seu próximo, você serviu Jesus. Às vezes a gente acha tão espetacular que Jesus apareceu para aqueles dois discípulos, e você sabe, meu irmão, do seu lado aí fora aí tem Jesus, passando frio, passando fome, passando dificuldade, passando aperto, e você pode constranger esses a estarem na sua casa, esses Jesus a estarem na sua casa, a participarem com você do pão, a sentar na sua mesa, a ser hospedados na sua casa. No meu lado aqui tem pessoas sem casa, com frio, provavelmente uma hora dessa. O próprio Jesus, toda vez que você fizer um desses, para mim, tu fizeste. Ser discípulo é amar o próximo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ser discípulo é amar o próximo. Oh, aleluia, aleluia. Ser discípulo, oh, palavra bendita de Jesus. Tudo que Jesus fala na palavra de Deus é relacionado com o próximo. Que coisa maravilhosa. Ah, Jesus, fica conosco, o dia já se declina. Meu irmão, em nome de Jesus, que você venha ter essas características de discípulo mesmo. Característica de falar sobre Jesus, de andar com Jesus, de ouvir a Jesus, aleluia, de convidar a Jesus para entrar na sua casa e hospedar Jesus e alimentar Jesus, alimentar o próximo. Oh, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, bendito é o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Que o meu amigo que está assistindo, participando dessa manhã, desse café da manhã, que ele seja abençoado, que ele seja invadido pela palavra de amor do Senhor e que em nome de Jesus eles sejam de verdade discípulos do Senhor Jesus, fazendo aquilo que o Senhor estipulou para a gente fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço. Deus te abençoe, meu irmão. Paz e graça.